Olá pessoal, boa tarde, estamos mais uma vez aqui reunidos. Eu, Otávio e... Mirtz. Ela voltou, vocês acharam que ela não voltaria? que ela tinha me abandonado? Não é verdade. Eu falei para vocês que ela iria se ausentar por um período de tempo pequeno para resolver seus problemas de ordem pessoal. Nós estamos juntos. Se alguém achou que a gente estava fazendo um programa separado, errou, nós estamos juntos. Equivocou-se. Equivocado. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Nós vamos falar de nós mesmos, né, Mirtz? Sim. Não é? De nós mesmos? Sim. O que a gente tem que a gente precisa se auto-enxergar, se auto-analisar, e o que a gente pode modificar para que a gente possa melhorar, de cada dia que passa, dar mais um passinho para chegar até os patamares mais elevados e cada vez mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Mirtz? Vamos lá. Somos vítimas de nós mesmos. Olha que interessante. Nem vítima, nem algozes. Vamos entender? Não somos vítimas inocentes, nem algozes eternos. Quer dizer, a gente não é vítima para sempre. E nem algozes para sempre. Somente se compreenderá esta assertiva aceitando o fato da multiplicidade da existência das várias reencarnações. Experimentamos as oportunidades educativas que a vida oferece, atuando nelas e provando se mudamos, se não somos mais o que fomos outrora, se amadurecemos, provando, enfim, que transmutamos nossos vícios e imperfeições morais em virtudes da alma. Olha que profundo, né? Passamos pelas experiências para aprender com elas e o que não sabíamos antes, compreender a razão pelas quais tropeçamos, para sentir o mal que em outros tempos causamos por causa do nosso orgulho e egoísmo e que não entendíamos quando machucávamos alguém, né? Assim como também para reparar os enganos da nossa imprevidência, aos quais tiveram consequências em outras almas, em outras vidas. Não somos tampouco algozes eternos. Embora já tenhamos errado muito, causado mal, disseminado problemas e dificuldades, não é por termos cometido erros que devemos ficar infinitamente à sombra da mácula causada por decisões tomadas de forma infinitamente à sombra, né? Eu já errei aqui, gente. Desculpa aí. A espiritualidade imatura. Quer dizer, a gente comete erro porque somos imaturos, não somos perfeitos. Por isso estamos aqui, né? E julgados, culpados por todo sempre. Nem para a eternidade seremos culpados. Claro. Todos nós tropeçamos, fomos criados espíritos simples e ignorantes. Vamos errar, com certeza, ainda muito mais. Estamos errando ainda. Errando, até conseguirmos nos aperfeiçoar e aprendermos com esses erros. Como algozes de outrora, como vítima de nós mesmos no presente, somos apenas espíritos imortais transitando a estrada da evolução que nos tem levado a ser simples e ignorante que já fomos, a um anjo que ainda seremos. Não existe fatalidade alguma em ser bom ou mal. A alma escolhe o bem ao sentir a repercussão de seus atos. E para que jamais fiquemos presos à vitimização vazia ou na culpa improdutiva, é que esquecemos de nossas outras encarnações. Abençoado o véu do esquecimento, que é da misericórdia divina. Imagine se a gente chegasse aqui carregando o peso da culpa e o ódio por certas pessoas terem nos machucado. A chance da gente se recuperar seria muito difícil, porque a gente voltaria com esse sentimento latente, né? De raiva, de vingança. De raiva e de vingança. No entanto, ele vem adormecido. A gente tem a sensação, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Para que a gente tenha chance de se recuperar. Por mais história passada que tenhamos, basta-nos o dia de hoje para decidir diferente.
fazer diferente, ser diferente e dar um passo adiante na senda da perfeição. Experiências difíceis nos ensinam a ser melhores. A gente reclama muito, né? Sim. Quando a gente passa por dificuldade. Mas ali nessa dificuldade tem um aprendizado, um ensinamento, que é importante para que a gente aprenda a lição. Ao reparar os erros e aprendermos a lição, a prova estará concluída e nesse dia ela vai cessar. Quem percebe a existência de Deus sabe que Ele é justo e bom. Por isso sabe também que existe sentido para as mazelas humanas. E muito desse sentido e que está na lógica das reencarnações. É que aquilo que a gente não quer ver, né? A gente não aceita. Porque sempre buscamos as vítimas e os culpados. Nós temos muito isso em nós, né? Temos. A gente fala, não, mas ele é inocente. Ah, mas esse aqui é culpado. Nós apontamos o dedo. Ah, eu fui culpada disso. Eu fui culpada disso. Será que foi mesmo? Será? Cultivamos algumas ideias morais sobre a culpa e a inocência. Pelo nosso olhar, acreditamos que os inocentes são bons e os culpados são maus. Mas a gente sabe que para a reencarnação não é assim que funciona. Não. Será que esse inocente era tão inocente assim? Não. Será que Deus sabe, né? Será que esse que hoje é mau sempre foi mal assim ou já foi uma vítima inocente, né? Como nós dizemos, né? Exatamente. Segue daí, Otávio. Vamos lá. Isso, claro. Falamos daqueles que cometeram algo contra a lei e o convívio na sociedade. Vamos separar as duas coisas aí. O que se fala nesse texto é sobre o sentimento interno de culpa ou inocência nos nossos movimentos da vida. Ellinger, em seus estudos e observações, traz um novo olhar para esse sentimento e explica como o nosso valor em relação à culpa e à inocência pessoais pode estar invertidos na nossa significação. Ele afirma que podemos fazer coisas consideradas ruins com sentimentos de inocência e fazer coisas boas com culpa ou má consciência. Esses sentimentos estão ligados primeiramente ao nosso vínculo familiar, onde a gente aprendeu nossos valores morais, né? Então podemos entender a vida na Terra como uma experiência temporária, na qual temos a oportunidade de evoluir com o auxílio do corpo físico por um tempo determinado, né? O qual deixamos no momento do nosso desencarne. Antes de retornarmos para o plano físico, que denominamos de reencarnação, na maioria das vezes podemos participar do nosso plano reencarnatório, momento onde escolhemos nossas provas e experiências serem vivenciadas, sempre de acordo com o que precisamos melhorar para seguirmos adiante no nosso progresso espiritual, o nosso projeto de evolução. Então, traduzidamente. Nesse momento também temos predestinado o nosso retorno ao plano espiritual. Então, quando a morte vem, ela ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições, os mais jovens antes dos velhos, costumais dizer, Deus é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisai elevar-vos acima do terra a terra, da vida, a fim de compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. E a sábia previdência, onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Então, Deus sabe o que está fazendo. Em alguns casos, a duração da vida de algumas crianças representa o complemento de uma existência passada, interrompida, de sua morte. Quase sempre representa uma provação ou expiação para os pais e familiares. Então, a dor da perda de um ente querido jovem é um processo expiatório. Assim também como a pessoa no plano espiritual, ela pode pedir uma prova muito dura para ela, um câncer, por exemplo, né? Ou outra, um Alzheimer, tem tantas doenças
horríveis, de tantas dores, sofrimento, o autismo, ele pode pedir isso daí. Sim. E a divina providência às vezes concorda, fala, tá bom, você quer isso? Vai ser assim, né? Ou então às vezes ele fala, não, você vai fazer outra coisa. Então, mas ele pode atender. Então muitos casos, mas estava tão bem de saúde, não tinha nada, de repente pegou um câncer aí, não fumava, não bebia, era atleta, porque provavelmente no plano espiritual ele pediu essa prova para resgatar mais rápido os débitos que ele tinha. Os débitos dele não eram poucos, não. Então, para não ficar sofrendo em muitas reencarnações, ele sofre bastante em uma e na outra ele vem mais aliviado. Vai, Deus. Tá. Sabemos que a maneira de lidar com a perda de uma pessoa especial é íntima de cada um de nós. O tempo que cada um leva para adaptar e trabalhar o luto e a aceitação também. A gente sabe que a gente tem que viver o luto, não dá para não viver o luto. Faz parte. A pessoa que não passa pelo luto, fica difícil, né? A resiliência para a superação dessa fase. E cada um tem o seu tempo. Nós não somos iguais nesse sentido, né? O Espiritismo vem para nos consolar e nos ensinar que a dor faz parte de um processo da nossa condição humana. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Por isso é importante entendermos que tudo que acontece tem um motivo, uma razão de ser, e nada é por acaso, conforme encontramos no trecho do livro Alcorão. Olha lá, que nós fomos buscar umas palavras de sabedoria. Vamos lá onde nós encontramos. Lá nos árabes, né? Lá nos árabes. Ele possui a chave do incognoscível, coisa que ninguém, além dele, possui. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Não há um só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco que não esteja registrado no livro Lúcio. Estamos falando de quê? Nada mais que o nosso... Maomé. Está falando do islamismo. Mas isso também tem no nosso espiritismo. O Criador. Nosso Deus. Que sabe de tudo. Que sabe de tudo, porque Deus é um só. Independente de ser cristão. Do nome que dão também. De ser muçulmano. Deus não importa. É só um. E quando a saudade bater a porta e você perceber que as lágrimas estão rolando, lembre-se que o nosso Pai, que é só amor e bondade, sempre nos envia auxílio, seja através de uma mensagem que nos chega de maneira inesperada ou por um abraço de um amigo, por exemplo. Algoz e verdugo. São palavras que a gente vê nos livros, principalmente nos livros espíritas, são palavras que eles colocam, né, para explicar aquele que é um malfeitor. Vamos explicar aqui para vocês. Então é muito comum que se fale algoz ou verdugo, aquele que pratica um ato de maldade, né, de crueldade. Algoz ou verdugo significam a mesma coisa. Ou seja, uma pessoa que executa uma pena de morte ou outras penas corporais. Termos muito usados na literatura espírita. Algoz, executor de pena de morte ou de outras penas corporais, como açoites e tormentos. Pode também significar uma pessoa cruel, desumana, de mau instinto, tirano ou torturador. A palavra algoz tem origem no árabe algoz, que era o nome de uma tribo onde eram recrutados os carrascos, de onde vem esse nome, né? Algoz. Inocente, julgamos aquele que não tem culpa para merecer qualquer ato de punição ou castigo. Somos algozes ou vítimas. E aí? Ser humano é muito mais do que simplesmente termos um físico, pois nele não somos, apenas estamos. A gente vê repetido bastante isso, né? E nós espíritos temos a tendência de errar na vigília
e escorregar na hipocrisia. Querem ver? Pois pensem e analisem. Não precisarão de muito esforço, tenho certeza. Pregamos a ecologia e defendemos a Mata Atlântica com toda a propriedade, mas coitada da árvore plantada na frente da sua casa. Sequinha, esquecemos de regar-lhe. Nem que seja uma única vez por semana. Você nem lembra de olhar para a árvore com as correrias da sua vida. Então, olha como a gente é hipócrita, né? A gente defende, não, porque tem que defender, né? E se a chuva demora, ela morre ao abandono. A samambaia da garagem, nem olhamos para ela. Hoje em dia, nos tempos de hoje, a pessoa sai correndo, volta correndo, ela não lembra nem que tem samambaia, a coitada está lá, ó. Não avaliamos o que o pouco verde que nos cerca trabalha ao nosso favor, mesmo em silêncio e sem cobrança. Olha lá, segue daí. Vamos lá. De novo. Doamos tempo ajudando nos hospitais e casas de ajuda, o que é louvável. Mas não temos paciência com o filho peralta, com o parente em cima de uma cama, ou com os queixumes de uma pessoa que passa por uma fase difícil e precisa de um amigo. Doamos dinheiro, muitas vezes em cheques, poupudas, campanhas, e sequer pagamos um salário justo aos funcionários ou horas extras, dando-lhes a chance de progredirem, investir em si mesmos, em melhor qualidade de vida, e juramos não ser escravocratas. Gente, caridade começa em casa, onde parece que esquecemos de fazer, e estende-se a tudo que nos cerca. É uma das causas da crise social que nos cerca, onde somos algozes e vítimas. Quando Sócrates, um dos precursores de Jesus, nos recomendou o conhecimento de nós mesmos, talvez não imaginasse o alcance atual da proposta. Jesus deixou claro quem somos nós e a que viemos, bem como o caminho mais fácil para atingir nosso objetivo maior, a plenitude do amor. Após cumprirmos todas as etapas evolutivas, passo a passo, a doutrina dos espíritos, tão bem formatada por Kardec e depois complementada por vários espíritos como Emmanuel, André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe notícias a respeito de onde nos localizaremos e como viveremos no plano espiritual. O Espiritismo veio agregar novas, mas já pálidas e algumas até defasadas, atribuições ao postulados de Sócrates. Somos seres em constante evolução. Conhece-te a ti mesmo. Chegamos lá, né? Conhece-te a ti mesmo é um aforismo grego que significa a importância do autoconhecimento. A frase é muito conhecida na filosofia e também é usada em algumas religiões, como o Espiritismo. Para Sócrates, conhecer-se a si mesmo era o ponto de partida para uma vida equilibrada, autêntica e feliz. Conhecer a si mesmo é uma habilidade fundamental para o desenvolvimento individual. Significa ampliar a autoconsciência e a visão sobre a autoimagem. Quem somos nós? Essa é a questão. Uma vez definido que somos espíritos eternos, filhos de um pai, de um mesmo pai, luz da mesma luz e sujeito às mesmas leis, direitos e obrigações, e que partimos do mesmo princípio, usando o dom do livre-arbítrio, nos definimos com a individualidade, vida após vida. Somos hoje o que nós fizemos ontem. Nós somos nossa própria continuidade. Estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva, segundo o nosso desejo e esforço, em concordâncias com as leis do trabalho, do amor e da justiça. O que fazemos aqui? Reconhecidamente, somos seres imperfeitos, endividados perante nós mesmos e os outros, doentios e insanos, buscando a cura através da reforma interior. Mas antes é preciso fazer um diagnóstico. Quem sou eu? Quando as pessoas falam, você é teimosa, vamos pegar leve, né?
A gente diz, imagina, eu sou preocupada. Não é assim? Diz que é, né? A gente desvia, né? Você é ansiosa? Não, é excesso de preocupação. Não é assim? Então, mesmo na atualidade, não há pessoa mais desconhecida para nós do que nós mesmos. E para piorar, nessa percepção a respeito da nossa pessoa, é deveras perturbada, né? Imaginamos ser uma criatura que tem pouco a ver conosco. Diagnóstico errado conduz ao tratamento ineficiente e perigoso. Porque quando você não admite que você está errada, você não vai procurar se corrigir. Jamais. É que nem a pessoa que está doente. Se ela não admitir que ela está doente, que ela precisa de um tratamento, ela nunca vai chegar a uma cura. Por quê? Porque ela não aderiu, ela não aceita. Como é que ela vai se tratar de algo que ela acha que não tem? Certo, é que ela não está fazendo aquilo. É assim que acontece com os nossos erros também, as nossas imperfeições, né? Qual a minha tarefa nessa vida? Todos nós temos um projeto de vida física, consciente ou não. Não importa. A gente não lembra. Mas ninguém veio aqui sem propósito. De jeito nenhum. Para algumas pessoas, a reencarnação foi compulsória, baseada na lei de causa e efeito, com alguns ajustes feitos por espíritos que coordenam esses projetos de vida. Outros de nós já participamos ativamente do projeto de vida, como nos relata o espírito André Luiz no livro Missionário da Luz, psicografia de Chico Cândido Xavier, editado pela FEB. Então a gente vê muitas informações em relação a isso na própria literatura espírita, né? Nos livros de Chico, que a gente se apega aos livros de Chico, porque ele tem muita explicação, né? Ele tem muito conhecimento. Então, é preciso entender... Ontem eu estava assistindo um filme bonito, A Paixão de Cristo. Eu gosto muito daquele filme. E no final, na parte mais pro final, ele está para... Sofreu todas aquelas mutilações, os algozes, né? Aí os carrascos bateram nele, surgiu todo aquele sofrimento. Ele disse, eu deixei minhas palavras para vocês, mas Deus nos preparou mais para frente o Consolador, que virá para explicar o que eu não pude explicar para vocês nesse momento. Naquela etapa, os homens eram extremamente ignorantes, ainda somos, mas... Você imagina se hoje já somos. Então, se ele fosse explicar com toda a plenitude da transparência do conhecimento, eles não iriam entender. Não tinha capacidade. Não tinha intelecto para isso. Então, teve que esperar por muito tempo, só no século XIX, com o florescimento da ciência e da tecnologia, que o homem já estava mais maduro intelectualmente, e que o Cristo manda o Consolador. Quem é o Consolador que ele falou? Kardec. Kardec. O Espiritismo, né? Então, que ele trouxe, né, esses livros que vêm nos elucidar sobre a espiritualidade, como tudo funciona. Baseado primeiro nas perguntas que ele fazia aos espíritos, na curiosidade, ele foi obtendo respostas. A partir dessas respostas, o conhecimento foi sendo ampliado e nos foi passado com muita lucidez. O Mirtes, eu sempre aconselho as pessoas um livro que eu gosto muito, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Por quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não tem todas as passagens da Bíblia, mas ele tem as principais, escolhidas pelos espíritos superiores. Sim. Onde ele vem explicando aquilo que estava escrito na Bíblia e qual é a verdadeira interpretação daquilo que o Cristo quis dizer naquela época. Então, quem for ler esse livro vai ter a oportunidade de adquirir um conhecimento muito rico do cristianismo e de aprender muito mais com as palavras do Cristo. E nós vamos perceber a beleza que tem naquelas palavras e a profundidade
do alcance dessas palavras. Então, Cristo é um ser, vamos chamar de ser maravilhoso, não tem nem explicação, adjetivos para a gente se referir a ele, que fala das verdades, como a gente deve se comportar, de como a gente deve agir para alcançar a verdadeira felicidade. Nós já podemos ser felizes a partir daqui, mesmo encarnado, não plenamente 100% feliz. Mas podemos gozar de bastante felicidade. Depende apenas de entender as palavras deixadas pelo Mestre. Recomendo a vocês a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Que além de ser de Allan Kardec. Um excelente conselheiro, deixado ali os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus para que sirva de roteiro para a nossa vida. Porque não adianta a gente ler, precisa entender e colocar em prática. Porque ler, muita gente lê, né? Agora, colocar em prática é mais difícil. Então, nós estávamos falando que nós nos queixamos muito, né? E muitas vezes nos achamos vítima do destino, a injustiça que foi feita. Eu sofro mais que os outros. O meu problema é sempre maior que o outro. Meu sofrimento é maior que o seu. Você não passou perto do meu. Você é fichinha. Tem pessoa que até disputa. Você já viu? Elas disputam. É normal. Nossa. E briga para provar que ela sofreu mais que você. Dela é maior que o sofrimento. Sofreu muito mais que você. Exatamente. Eu não vou brigar porque eu já sofri bastante. Se eu provar que eu sofri mais que você... Pelo amor de Deus, né? Aí ia ser muito cruel, né? Essa competição ninguém merece. Não, eu não quero isso pra mim, não. Tá bom demais, minha cruz já tá de bom tamanho. Eu acho que a gente conseguiu passar essas informações para vocês de uma forma lúcida, né? De uma forma esclarecedora, que nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos vítimas, e muito menos inocentes. Exatamente. Tem spoiler para a próxima? Tem sim um spoiler. Nós vamos falar quem foi Chico antes de ser Chico Xavier. Vamos falar tudo da vida dele. Vamos falar quem foi esse espírito que tanto contribuiu para que hoje a gente pudesse ter um material tão vasto e tão rico em conhecimento da espiritualidade. Tá bom, tá certo? Tá bom? Tá, bom, viu? Né? Tá. Então nós vamos encerrando por aqui, desejando um bom final de semana a todos, que Deus abençoe todos, a vida e a família de vocês. E estava com saudade de todos vocês. A todos.